Olá galera, sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos para mais um Vlog! Cadê My Love, Adriano? My Love está porque ainda tá cedo, gente. Olha só, hoje é sexta-feira, dia 2 de março, gente. Nossa, tá passando tão rápido que a gente fica até doido, né? Isso mesmo, sexta-feira, 2 de março de 2018. Olha só, são 10h34, My Love daqui a pouco tá aqui. Estava editando o vídeo que vocês já viram hoje, que foi aquele vídeo dos biscoitinhos, lembra do passatempo, tudo? Que na verdade, gente, lembra o biscoitinho passatempo, lembra? Mas olha, eu tenho uma coisa pra te falar, eu lembro quando eu comecei a comer os biscoitinhos passatempo lá em 86, que na verdade não era nem passatempo o nome. Quem é dessa época, gente, lá em 86, 1986, vai lembrar que esses biscoitinhos tinham outro nome, que era o quê? Biscoitinhos divertidos, que começou, gente, com o Snoopy. Lembra a turma do Snoopy? Era o Snoopy, o Charlie Brown, aquele povo lá todo. E não eram coloridos aqueles desenhos, não era nada colorido, era só de caramelo. E eu lembro, gente, que eu ficava assim, ó, lambendo, sabe? Pra me sentir o gostinho do caramelo. Nossa, como eu gostava, e gosto ainda, desses biscoitinhos. Mas parece que hoje não tem mais o mesmo sabor, sabe? Como tinha naquela época. Então, o que acontece? Realmente lembra o biscoitinho. Aí, né, como vocês viram eu falar, se quiser decorar, se quiser rechear, fica à vontade, gente. Eu sei que, sim, eu gostei bastante. Eu acho que fica até mais gostoso do que o biscoitinho passatempo mesmo, assim, a massinha. Super rapidinho, né? E fica maravilhoso. Então, eu tô aqui, ó, nesse momento, renderizando para mim poder estar postando mais tarde, né? Que agora já é a noite. Como eu disse, My Love tá ali. Gente, eu tô tirando aqui a gordura, né, ó, tirei já, joguei, porque a gente coloca a gordura, né, assim que a gente vai usando, numa garrafa, eu dou pra minha mãe faz sabão, né, então aqui eu tô colocando uma água e mais nada, e ligo, acendo fogo pra poder dar uma esquentadinha pra me lavar a panela, que eu vou fazer o almoço daqui a pouco, mas eu falei assim, não, gente, vamos bater um papinho gostoso, do que, gente? Do que nós vamos bater? Vocês viram aí, né, o título. Na verdade, os espíritos, né, na minha vida, o que já aconteceu, coisas assombradas. Será que é assombrado? Será que não é? Eu acho tão complicado às vezes falar sobre isso, mas eu falei assim, não, gente, somos todos adultos e eu tenho certeza absoluta que ao menos uma pessoa já teve alguma experiência, ou sabe aquele momento que você tá sozinho na sua casa? Sabe assim, você tá sozinho, principalmente à noite, aí daqui a pouco você escuta um barulho? Sabe assim? Ai meu Deus, que barulho que é esse, né? Ou então que você já teve um sonho. Sabe quando você sonha alguma coisa e aquilo acontece? Aí você já fica preocupado, né? Já fica preocupado, preocupada. Aí você fala, meu Deus, será que foi um sonho assim, como que fala? Profético? É assim que fala, gente? Já não sei. Você teve uma premonição? Ou, eu lembro no meu caso, gente, quando eu era criança, isso quando eu era criança, eu já falei aqui, mas como tem muita gente nova chegando aqui no canal, todo mundo sabe, gente, que a minha religião, eu nasci na religião católica, né? Só que assim, desde pequeno, eu sempre tive algumas experiências que eu não sabia explicar, sabe? Assim, ai meu Deus do céu, o que é isso, né? Então, eu ficava pensando, meu Deus, será que eu tô vendo coisa assim, se é coisa da minha cabeça? E com o passar do tempo, eu fui entendendo que não. Que na verdade, gente, eu tinha um dom, né, assim, de ouvir coisas. E é lógico que a gente tem que filtrar, né? A gente tem que saber ter discernimento, principalmente os adultos, quando observa a criança tendo esse tipo de comportamento meio esquisito, ou quando, às vezes, a criança tem vergonha e medo de falar porque vai achar que ela tá louca. Isso acontece muito. Então, assim, como que, eu sempre falo, né, como que, eu não fiz primeira comunhão quando era criança, eu fiz depois, mas querendo ou não, eu ia à missa, tudo, então, assim, como que eu tinha aquelas experiências todas no sentido de ver coisas, eu falava que via espírito, olha isso, gente, né, ouvia, né, sendo que a religião que eu frequentava, que eu nasci, prega o contrário, né? Que não existe espírito nesse sentido, que o espírito não volta para falar. É uma confusão na minha cabeça, gente. É complicado esse assunto, né? Que muita gente vai falar, não, Adriano, realmente era coisa da sua cabeça. Mas não era, gente. Não era porque, assim, eu tive muitas
aliás, muitas coisas aconteceram quando eu era criança que não tinha explicação na época, né? Como que eu ia explicar tudo aquilo? Quem ia explicar isso para mim, né? Sensações, cheiros, né? Objetos que se mexiam. E na verdade, eu confesso que quando eu tinha lá meus 12 anos, aquilo me aguçou mais ainda a curiosidade. Daí eu comprava revistinha de horóscopo e às vezes vinham os oráculos, sabe assim, para você fazer na sua casa. E eu lembro que tinha uma revista que o nome era Horóscopo, não sei se vende ainda, essa revista, e ensinou a fazer um oráculo muito interessante na época. Hoje não acho nada interessante, mas na época eu achava. Coisa de adolescente, né, gente? Curiosidade, a gente quer saber, a gente quer falar com os mortos. Sabe aquela coisa assim? Pois é, eu sei que é errado. Hoje eu sei que é errado. Mas na época não, achavam barato. E aí eu lembro que tinha morrido, eu já contei isso aqui, gente, mas como eu disse, como tem muita gente nova, e deixa aqui, gente, as suas experiências. Eu tenho certeza que, como eu disse, ao menos uma alguém tem pra contar aqui, alguma coisinha que já aconteceu de esquisito aí na sua vida. E eu lembro que a gente fez o oráculo todo e tinha morrido alguém conhecido nosso da rua. Isso foi em 1991, nunca vou esquecer disso. E era bonitão da rua assim, infelizmente ele acabou falecendo num acidente. E a gente falou, eu queria tanto falar com ele. Olha só as ideias, gente. Vamos conversar com ele, ó, aqui já tá fervendo, ó. Eu deixo só mais um pouquinho, aí depois é mais fácil de lavar a panelinha. E a gente falou assim, vamos conversar. Daí eu esperei, né, todo mundo sair de casa pra gente poder então fazer o quê? Ir fazer o oráculo. Aí nós montamos lá no meu quarto, olha que loucura, era de dia. Aí montamos no meu quarto lá e colocamos no chão. Aí a gente sentou, tipo assim, eu aqui assim, né? Aí tinha como que fala o nome daquilo, gente? Uma cômoda no meu quarto, tinha uma cômoda. Aí eu fiquei aqui, ficou a menina aqui do lado e a outra aqui. Então ficamos em 3. Pegamos a chave, tudo, daí a gente foi falar, fazer uma oração e tal. E daí a gente começou. Eu gostaria de falar com fulano de tal, será que é possível? Daí falava que sim, a chave mexia pro lado, né, do sim. Resumo, gente. Daqui a pouco a gente pediu um sinal, né, assim na chave, quando o espírito, ó o cabelo da pessoa. Quando o espírito dessa pessoa já estivesse ali, né, do lado da gente, pra gente poder então se comunicar, perguntar as coisas, enfim. Gente, daqui a pouco falou que tava, né? Deu sinal que tava. Beleza. Aí começaram a perguntar, como você tá, fulano? Aí, você tá bem? Falava que sim, que não lembro, foi há muito tempo. Eu sei que numa determinada pergunta, gente, eu lembro que na minha janela do quarto, como é o nome daquilo? Eu não sei, gente, o nome daquilo. Igual tem no banheiro daqui, que não é uma janela. É uma janela, mas ela não abre assim. É um vitrô, não sei, é um que faz assim. E não tava ventando, a cortina tava encostada assim. Ou seja, gente, não tinha, sério. Não, acredita em mim, não tinha um porquê daquilo ter acontecido. Porque não tinha corrente de ar e outra, para acontecer aquilo, tinha que ser um furacão, assim, um modo de falar, né? Um vento muito forte para poder derrubar. Daqui a pouco, quando a gente fez a tal pergunta, que eu não lembro qual foi, nós ouvimos assim, alguma coisa tipo arrastando, sabe? Quando a gente foi ver, aí a gente olhou pra cômoda. O meu frasquinho do perfume tava andando e puff, caiu no chão. Gente, vocês não têm noção. Lembrar disso hoje é engraçado, mas eu sei que é errado fazer isso. Como eu disse, gente, olha, nunca façam isso, tá? Eu era adolescente, a gente, né, era curioso, como todo mundo é, na época, né, de adolescência. Eu sei que a gente saiu numa disparada, sabe, assim, lá pra rua, com medo. Eu falei, ai meu Deus do céu, por que a gente foi inventar fazer esse tipo de coisa, que não sei o quê. Eu sei que daí, eu lembro que a gente não tinha mais coragem de entrar dentro de casa. E eu falava assim, meu Deus do céu, eu preciso entrar, porque a gente precisa... Porque a gente tinha imaginado que a gente abriu um portal e alguma coisa, não sei, né? Hoje eu tenho certeza que não era o espírito dessa pessoa, podia ser qualquer outra coisa, menos o espírito daquela pessoa que tinha morrido.
E alguma coisa aconteceu, né? Tipo assim, algum espírito, pra quem acredita e sabe, espírito zombeteiro, porque afinal de contas, gente, a gente tava ali totalmente despreparado, vulnerável, olha o perigo disso, né? E aí aconteceu desse frasco do perfume caiu no chão. Eu sei que assim, demorou bastante. Eu lembro que um caminhão passou, arrebentou o fio de uma das casas. Eu falei, a gente, olha só, vai começar a acontecer um monte de coisa. Vamos entrar lá. E a coragem? Pensa na coragem de entrar lá. Eu sei que a gente entrou e eu tava com medo da minha mãe chegar, né, mãe? Já contei essa história pra você. E ela brigar com a gente. Eu sei que nós entramos, rezamos Pai Nosso, Ave Maria, uma coisa assim, não lembro. Mais ou menos isso. Aí a gente foi e falou que nunca mais ia fazer aquilo. Mentira, porque depois a gente tava fazendo tudo de novo, né? Mas isso é pra você ver que, assim, se você não tem, por exemplo, no meu caso, eu tinha, assim, como eu disse, sensações, eu via, ouvia, sentia. Muitas vezes eu sonhava certas coisas que no dia seguinte acabava acontecendo. Às vezes eu falava certas coisas para algumas pessoas, olha, vai acontecer tal coisa. Uma vez eu falei para alguém, eu acho que eu devia ter uns 12 anos, você tá grávida. E ela não tava, gente, não tava com barriga. Não, simplesmente eu virei, nossa, você tá com uma cara de grávida. E realmente a pessoa tava grávida, sabe assim? Olha que loucura. E então, assim, se você não tem uma estrutura, se você não tem alguém que te aconselhe, se você não tem alguém que te oriente, né, você acaba fazendo coisas erradas, como por exemplo isso. E você sabe que hoje em dia, teve um tempo atrás que estava tendo um tal de, esqueci o nome agora, na internet, uma febre, que você colocava um lápis e não sei o que acontecia. Gente, isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso, independente de qualquer religião. Isso é muito perigoso, mexer com o oculto, né? As pessoas falam assim, vamos fazer a brincadeira do copo. Gente, eu, de verdade, confesso que eu já fiz várias vezes e de brincadeira aquilo não tem nada, é muito sério. Só que eu acho que isso não deve ser feito, sabe? Assim, porque você não sabe quem tá ali do outro lado, você não sabe o que pode acontecer, né? E mesmo uma pessoa, eu tenho certeza, uma pessoa muito instruída, uma pessoa realmente espírita, sim, que vai aconselhar, não faça, sabe? Assim, não brinque com isso. Eu acho que não é legal, sabe? Eu tenho certeza, não é legal. Mas teve muitas coisas que aconteceram na minha vida que eu lembro e falo assim, e eu lembro de tudo. Como que pode? Por que isso aconteceu? Por que justo comigo, né? Por que eu tinha que ver tal coisas, ouvir e muitas vezes, gente, e mesmo depois de adulto, muitas coisas aconteceram. Era como se eu tivesse sensações que alguma coisa ia acontecer e aí eu não estava preparado para aquilo, ó, lógico. E eu sempre recusei isso na minha vida, sabe? Não quero estudar. Teve uma época que eu até quis, mas aí depois eu falei assim, não, eu tenho medo e eu falei assim, não, melhor deixar quieto, vamos deixar pra lá. E aí, né, acontecia de eu ter sensações que, como eu tava dizendo, como se alguma coisa, sabe, fosse acontecer, mas eu não sabia o quê. Aí eu ficava assim, gente, mas o que me adianta, né? Eu senti que vai acontecer alguma coisa, mas eu não sei o quê, não posso ajudar, né? Mas eu entendo que para que você possa ajudar, na verdade, você tem que estar totalmente envolvido com isso, né? E é uma coisa que eu não quero. Então, assim, muitas vezes as pessoas falavam para mim, você tem uma coisa assim. Eu lembro que faz muitos anos, já gravando vídeo no YouTube, alguém lá de, acho que de Taubaté, falou assim que eu tinha uma aura, né, gente? Aí eu me corrijo, tá? Por favor, deixa aqui escrito. E tinha uma senhora de não sei quantos anos, 80 anos, 70 anos, que quando ela me assistia, ela falava assim, nossa, esse menino tem uma aura muito interessante, que não sei o que, tarará, e eu ficava com medo disso, sabe? Eu falava, ai meu Deus do céu, principalmente quando eu gravava vídeo de autoajuda. Aí eu não sei se isso acabava mexendo com o emocional das pessoas e eu acabava ficando um pouco assustado com esse tipo de comentário, sabe? Agradecia, claro, mas eu ficava assustado porque eu não sabia o que a pessoa estava vendo. De uma certa forma, eu acho muito interessante, porque tem pessoas que falam assim que não escuta, nunca teve experiência de nada. E já aconteceu aqui nessa casa mesmo algumas coisas que aconteceram assim, que até My Love ficou assustado, né, com as coisas que eu tava vendo. E até My Love também, viu, gente? Eu tenho pra te falar que até My Love já sentiu algumas coisinhas.
Mas ele não gosta também desse tipo de coisa. Então aí a gente abafa o caso, sabe? Assim, a gente finge que não viu, finge que não aconteceu. Mas, enfim. O mais interessante de tudo isso é quando as coisas acontecem, quando você não tá falando no assunto. Porque assim, se igual agora, eu tô aqui falando com vocês, ou então a gente tá numa roda de amigos falando, se de repente acontecer algum barulho, a gente já vai o que? Associar, porque a gente tá, é coisa da nossa cabeça, porque a gente tá falando sobre aquilo. Agora, quando a gente tá falando, por exemplo, de bolo, de repente começa a acontecer algumas coisas, você fala, opa, peraí, tem alguma coisa aí no ar, né? E é isso, gente. Eu só gostaria de saber de vocês, né? Não dá pra mim falar todas as experiências, tudo o que aconteceu, por exemplo, no hospital. Já falei alguns casos aqui no hospital, né? Lá vive acontecendo. Esses dias mesmo, acho que semana passada, a gente tava numa reuniãozinha, isso já era quase meia-noite, e a gente tava num postinho. Quando a gente voltou para um outro postinho, né? Um postinho onde a Cida e eu estava, ela falou assim: Adriano, entrou alguém lá no quarto, no último quarto do corredor. Aí eu falei, nossa, Cida, mas lá não tem ninguém internado. Aí ela já olhou assim, ela viu alguém de branco, ela até achou que fosse médico, pois, gente, ela não sossegou enquanto ela foi lá pra ver. E ela não foi só uma vez naquela noite, ela voltou lá acho que umas 2, 3 vezes, e para ter certeza que não tinha ninguém internado ali, né? Então, olha só, pra você ver, não é só eu, várias pessoas lá no hospital já sentiram, já presenciaram, já puderam ouvir ou puderam ver, né, certas coisas. E isso acontece muito de madrugada, gente. Ai, vocês não têm noção. Sério mesmo, sabe assim? E a gente, na verdade, assim, o que eu falo, e eu principalmente pra garotada, né, se tem alguém aí adolescente, nunca brinque, gente, com o desconhecido. Sério mesmo. É muito perigoso. Não tem um porquê de você fazer jogo do copo, jogo não sei do que, oráculo. Não tem necessidade disso. Né? Se você tem aí, se você sente que você tem um dom especial, algo diferente, procure alguém que realmente vá te orientar. Só isso, né? Porque eu acho que assim, gente, independente da religião, a gente não pode ficar assim, ó, fechadinho no nosso mundinho. Né? Eu sempre falo que entre o céu e a terra existe mais coisa do que sonha a nossa vã filosofia e a pura verdade. A gente nunca sabe tudo e eu não posso dizer que a minha religião é a certa, é a verdadeira, né? E a gente tem que acreditar em Deus e ponto, né? E saber que existem muitas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Só isso. Aí, ó, já terminou o nosso vídeo de renderizar. O que eu vou fazer agora? Já são 9 para as 11. Vou aqui fazer o arroz. Tem que fazer um arrozinho. Ah, tem arroz, mas eu vou fazer um arroz novo. Mistura, My Love daqui a pouco tá aí. E depois também, gente, eu não sei hoje, talvez amanhã a gente grave, talvez não, amanhã a gente grave um vlog com My Love, tá bom? Aí My Love aparece aqui. Eu sei que vocês gostam dele, né? E eu agradeço muito pelo carinho que vocês têm por ele. E ele também fica muito feliz, tá bom, gente? Então é isso. A gente se vê então amanhã, se Deus quiser. Lembrando que domingo, agora, dia 4 de março, nós vamos estar ao vivo às 13 horas, tá? 1h da tarde, fazendo um bolo, porque eu vou entrar de férias do hospital. E aí eu vou levar um bolo pra gente poder comer. E aí eu vou estar fazendo, então, o bolo e vou estar fazendo um recheio, só uma melequinha. Nada decorado, gente, nada disso, tá? É só mesmo pra melecar, assim, pra gente poder tomar um cafezinho lá à noite, tá bom? Então, ó, beijão e nunca se esqueça, você é capaz, você tem valor. Um forte abraço bem grande no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E ó, não brinque com o desconhecido, hein? E deixa aqui as suas experiências, vou ficar muito feliz em ler, tá bom? Fui!